Salve, salve, galera. Muito boa noite. Quem fala é Júnior Saquete para mais um SigloCast, podcast que eu dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Hoje, nessa sexta, não teremos fechamentos de mercado com os outros sócios, mas teremos uma live, um call aqui de um assunto que está bem alto no momento, mas primeiro vou apresentar quem está na mesa. O Jean está aí. Tudo certo, Jean? Tudo certo, Júnior? Como é que está aí? Tudo tranquilo? Beleza. O Weber está entrando aí, está na estrada. Cheguei um pouquinho antes dele, a gente foi para sentido contrário, para o sul estava mais tranquilo a BR. E vamos cumprimentar nosso convidado aqui, que é o Lorenzo Frazon, sócio-diretor da Passer Planejamento Financeiro, isso? Isto. Vai dar uma aula para a gente hoje de Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin, que criptomoeda todo mundo associa que é Bitcoin já, mas aí você vai explicar o que é criptomoeda, o que é Bitcoin, o que é blockchain. Cara, Tudo. Então, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo esse tempo dado aí, sexta-feira, 6h50 da tarde, né? Todo mundo pode ter esse tempinho para a gente conversar. Mas a ideia do podcast é essa, trazer uma informação, um negócio no mercado, que eu acho que a gente vai... Tem muita coisa rodando por aí e a gente sabe que a gente vai trazer a mais pura verdade, que eu acho que a gente sempre passa para os nossos clientes aqui da Sigo, de é bom, não é, por quê, explicar o que é e trazer gente Isso com aí. notoriedade no assunto, que é tudo. Toca a ficha aí, o que é Bitcoin? Imagina que a gente, pela pandemia, estamos aqui via Zoom, mas hoje a gente estava no barzinho agora sentado e tu chega e diz assim, pô, galera, trabalho com Bitcoin. O que é Bitcoin, cara? Que bicho que é esse? Perfeito, vamos lá. Primeiro aqui, né, só mostrar, né, Olha só. para quem vai ver no vídeo, né, então já vim preparado realmente aí para podcast, né. Esse veste a camisa, né? Literalmente. Esse veste. E hoje é sexta-feira, então sexta-feira já é o dia, né, mais descontraído, então a gente, vamos comemorar até por causa dos fatos que aconteceram recentemente, que são muito notórios para o Bitcoin, no caso. Então, vamos começar do princípio da história, né, da brincadeira, vamos dizer assim, porque começou realmente, né, de uma forma muito pequena e nichada o Bitcoin, porque o Bitcoin ele nasceu, né, em 2008, né, ele como teoria, e de fato, né, o que estava escrito foi posto em prática em 2009. E o que aconteceu basicamente, o que é o Bitcoin basicamente? É uma moeda digital, e o Bitcoin reproduz no meio digital todas as características de uma moeda física, né? Então sempre foi um desafio que teve inúmeras tentativas na década de 80 e 90, principalmente, tentativas de se criar um dinheiro digital. Só que o dinheiro digital, o que ele precisa? Ele não pode ser gasto duas vezes, não pode ser falsificado, e então ele tem que ser transferido de uma pessoa a outra como se fosse, eu vou pagar o Jean, eu vou pagar o Júnior. Então, isso que se buscava, criar essa moeda, esse dinheiro digital de pessoa a pessoa, né, direto de uma pessoa para outra, assim como é o papel moeda, como sempre foi antigamente ouro, prata. Então, se a base teórica, né, os algoritmos do Bitcoin, não vamos entrar em detalhe hoje, né? Vamos falar, porque se entrar em detalhe só sobre o que é o Bitcoin já vai uma hora, duas. Então, assim, a teoria que está por trás, né, os algoritmos por trás do Bitcoin, que depois vai levar o blockchain, vamos falar nisso também, permitiu que se tivesse esse dinheiro digital que não pode ser gasto duas vezes, então que não pode ser falsificado. Então toda a tecnologia, desde a mineração, o algoritmo, a forma que ele funciona, conseguiram unir diversas teorias que chegou a esse resultado. Então isso basicamente é o Bitcoin, essa moeda digital. Então a tecnologia por trás, que blockchain, o termo blockchain surgiu depois do Bitcoin. O Bitcoin vem antes, né, em 2008, e o termo blockchain foi 2010 ali que surgiu o termo blockchain. Né? Então, o blockchain é a base, né, a infraestrutura tecnológica por trás do Bitcoin e de outras criptomoedas agora. Né? Então, a gente tem aí milhares de criptomoedas, 99% não serve para nada, mas a gente tem, então, o Bitcoin, que existe desde 2008, que é o maior, vai continuar sendo o maior, porque tem as suas particularidades, a sua força. A maior força dele, na minha opinião, é que ele não tem um dono. Então, quem criou, né, foi o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é ou quem são
essa entidade, quem é essa entidade, e sumiu. Então, não tem como acontecer de chegar um governante e falar, vamos prender o dono do Bitcoin. Não existe. Isso, então, tem muito poder, e o algoritmo foi criado de uma forma que ele é anti-censura. Então, praticamente, não dá para dizer impossível, você ser censurado, né, na rede do Bitcoin. Por isso que o Bitcoin é utilizado como moeda em países onde tem ditadores, governos que destruíram a moeda, como a Venezuela. Na Venezuela, as pessoas utilizam realmente o Bitcoin para comprar produtos de necessidade básica, comida, papel higiênico, porque o peso venezuelano não vale nada. O pessoal pegava lá um maço de nota assim, não valia nada. E aí foi uma forma das pessoas se livrarem do Estado, né, o Estado, da moeda e do controle estatal, utilizando o Bitcoin. E até outras criptomoedas. E em alguns momentos mais críticos da questão social lá, teve muita da comunidade cripto enviando bitcoins para lá, enviando dinheiro, né, o Bitcoin como dinheiro, porque também uma fração de Bitcoin lá, que para nós não vale nada, eles com R$ 20 em Bitcoin compram muita coisa de necessidade básica, né? Então, até tem até uns slides, uma apresentação que eu fiz, tem as reportagens falando do Bitcoin salvou vidas, né? Então, ele é usado, é um dinheiro digital, não é censurável e ele não é centralizado, então não tem um dono, não tem um banco central, uma pessoa que vai dizer acontece isso ou aquilo com o Bitcoin. Qualquer coisa que possa vir a ter que ser mudado no algoritmo do Bitcoin, por exemplo, precisa ter um consenso total de todo mundo que participa da rede. Mas isso é uma teoria mais para outra hora, né? Então, o Bitcoin é uma moeda digital, um dinheiro digital, que funciona entre duas pessoas, sem um terceiro, e não é censurável. Ô, Lourenço, uma perguntinha que surgiu rapidamente, assim. Essa parte de mineração, minerar o quê, assim? Minerar esse tempo o pessoal na mina ali cavando algum tipo de moeda, e de antemão, assim, existe um custo para isso girar no mercado, existe um custo de, sei lá, assim, esse custo, já que a gente troca de moeda sem pagar nada, esse custo sai da onde, como é que ele surge? Assim? Perfeito. O algoritmo é muito bom porque ele premia o esforço correto, né? Então, quem tenta burlar alguma coisa na rede, o algoritmo foi tão bem desenvolvido que o custo de tu tentar agir mal na rede sempre não vai compensar. Então, é melhor tu fazer um trabalho sério, fazer a mineração e não tentar burlar o sistema, porque tu sempre vai perder dinheiro se tu tentar isso. Então, aí que entra a mineração. A mineração, o que ela incentiva? Porque o que acontece? O Bitcoin, as transações têm que ser validadas são validadas pelo algoritmo. Daí, aí tem uma questão matemática para ser resolvida e quem consegue resolver é premiado com bitcoins, é remunerado com bitcoins. Então, o que acontece? Muitas empresas, pessoas, antigamente pessoas, mas hoje isso é profissional, colocam poder computacional para resolver aquelas equações matemáticas. Então, assim, cada vez mais precisa ter poder computacional. Quando começou o Bitcoin, qualquer computador de casa minerava, mas quanto mais pessoas foram minerando, participando da rede, a dificuldade aumentou e hoje só empresas profissionais conseguem minerar. E aí também, em outro momento, aí que reside, na minha opinião, uma das maiores oportunidades no mercado de criptoativos é a mineração profissional. Né? Então, assim, mineração profissional, até empresa listada na Bolsa de Nova York, que tem participação na cadeia de suprimentos da mineração, tiveram altas de mais de 1000% na Bolsa de Nova York, né? Então, esse é um mercado que eu vejo que tem um grande upside ainda, mineração de criptoativos. Então, essas pessoas são remuneradas para para validar as transações. Então, sempre que um bloco é gerado, aí que entra a teoria blockchain, um bloco é gerado, então, não quero entrar, porque se entrar em cada detalhe vai ficar muito longo, mas sempre que um bloco é gerado nessa cadeia de blocos, né, blockchain, esse bloco, daí quem consegue resolver o problema e gerar o bloco, ganha bitcoins.
né? E, além disso, tem a remuneração por transações. Então, sempre que uma transação enviada para a rede, para ser processada, os mineradores ganham um fizinho, uma taxa, para processar essa transação. Então, isso que incentiva a mineração de forma mais simples possível. Então, tu não é a marreta lá, mas é o computador trabalhando para resolver esse problema, e esse negócio está cada vez mais profissional e tem oportunidades, tá? Então, isso eu queria trazer da mineração. Ninguém que escuta aqui vai querer sair, vou minerar com computador. Isso não é viável mais. Então, mineração tem que ser profissional. Beleza. Pô, respondeu de maneira bem prática assim mesmo. Pode tocar aí, Jé. Ô, Lorenzo, você tocou num ponto ali que eu acho que é algo que chama bastante atenção, né, de investidores e pessoas que buscam proteção, buscam hedge, principalmente nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo, né, que é uma moeda descentralizada, ou seja, né, os governos, os bancos centrais, eles não podem manipular isso, né? Então, e até a gente assim, pensa, né, que o Bitcoin ainda ele não tem uma regulamentação, porque muitos investidores falam, não invisto em Bitcoin porque ele não tem uma regulamentação. A gente está investindo em algo que não é regulamentado, logo existe um risco envolvido enorme. Então, eu queria que tu desse a tua opinião sobre isso, porque é algo que é muito falado, né, pelas pessoas. Sim. Não invisto nisso porque tem isso, né? Perfeito. E isso é normal, até foi isso que levou a eu criar, nós fechamos, vocês sabem, a empresa de cripto, compra e venda, porque realmente, por não ser regulado, querendo ou não, fica exposto aí a pessoas mal intencionadas. Então, sempre existiu, vai continuar existindo, golpes atrelados ao mercado de criptoativos, assim como existe no Forex, né, opções binárias. Então, existe muito pessoas com mau caráter nesses segmentos. Então, acaba que muitas vezes as pessoas falam, perdi com Bitcoin, fui roubado, mas ela não fez a compra real de Bitcoin numa exchange séria, né? Então, numa empresa séria. Então, nunca teve essa regulamentação até recentemente, mas daí nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, no caso, CVM passou a ter foi bem complexo esse processo. Ela passou a aceitar, né, não no Brasil, mas que os fundos investam lá fora. Então, hoje, né, você sabe, a gente consegue comprar um fundo na XP, né, que tem exposição a cripto, porque tem essa regulamentação, tem a segurança da CVM por trás, né, nesses fundos. Né, então, hoje é muito fácil. Mas você, se vai comprar o Bitcoin diretamente, realmente é fora da regulamentação. Então, comprar um Bitcoin numa exchange que são muito sérias, por exemplo, isso é que nem tu comprar um bem. Hoje a classificação é como tu tem lá um ativo, um bem, né? Tipo um imóvel. É como se for um carro. Tu vai comprar um bem que é um criptoativo. Daí a regulamentação é mais ou menos o Código do Consumidor, né? Então é o Código do Consumidor que vai regulamentar a compra do Bitcoin de fato. Mas como investimento é via fundos regulados. Então isso claro, foge um pouco da essência do Bitcoin, de não ser centralizado, de você ter liberdade, porque no momento que você está via um fundo regulado, tem a segurança, mas você não está aproveitando a essência do Bitcoin, mas vai participar da valorização, né, com certeza, que é o interesse de grande parte dos investidores. Então, e aí que se entra, né, que eu sempre defendi, desde palestras que dei em 2018, 2019, o Bitcoin como uma forma de diversificação, né, para portfólios, como um hedge, por um lado, porque ele também, a referência dele ele é dolarizado, e também, realmente, ele sempre teve um comportamento mais descorrelacionado do que com outros ativos. Claro que nos últimos tempos ele ganhou muita correlação com o S&P 500, por exemplo, mas pelas questões de 2020. De março em diante, a correlação se tornou muito clara, mas se for pegar historicamente, lá desde 2015, 2016, que é um período inicial de uma forma mais profissional do Bitcoin, então se tu pegar desde lá, passando por 2018, que foi o ano
que nem eu falo, eu dei palestra até com uns amigos lá na UFSC na época, em novembro, o Bitcoin caindo 40% em 2 dias. Né? Então foi um ano muito terrível para nós. Todo mundo falou, o Bitcoin morreu, mas pegando todo esse período bom e ruim, o Bitcoin contribuiu para as carteiras, trazendo mais índice de Sharpe, mais melhorando a relação risco-retorno. Tem vários estudos a respeito, e 2020 foi melhor ainda, né? Porque foi um ativo, se nós pegarmos em reais, aí 300% de desempenho. Então, contribuiu muito aí para quem tinha um pouquinho, que é o que deve ter, né? Então, eu já falando até algumas coisas que eu acho que poderiam perguntar, mas assim, tendo aquela parte bem pequena da carteira. Mas é aquela coisa, né? As pessoas que compraram Bitcoin há 3 meses atrás, 1, 2, 3% da carteira total, hoje estão, por que eu não comprei mais, né? Chega, mas a gente fala, né? Eu sempre muito consciente. Fulano, vai comprar Bitcoin? Compra um pouquinho, compra 1%, daí uns mais arrojados, extremamente arrojados, 10%. Mas, claro, uma pessoa que entende muito bem os riscos. Mas aí todo mundo depois, vamos comprar mais. Mas aí vem outra questão, quando estava 30, 40 mil, eu falava para comprar, fugiam. Agora estava 160, estava todo mundo querendo comprar. Eu penso, por que não me escutou lá atrás, né? Por que não me escutou lá atrás? Tá no mudo aí, João. Tava no mudo aqui. É aquela velha história da diversificação, não. Todo mundo chega atrasado. Em 2016 ali, 2017, 2016 começou o Instituto Público aqui no Brasil, já era para ter começado uns anos antes. Então, não dá. Daí depois que compra atrasado, assim, só perdi dinheiro, mas, calminho, não funciona, não investe tudo de uma vez só. Então, essa ideia é mostrar que a diversificação faz sentido e o Bitcoin tá fazendo cada vez mais parte dela. Né? Sim, cada vez mais acessível. Não, e outra, né? Já tem gente falando que ela vai... não colocaram prazo para isso, mas é algo factível que ela pode chegar em 500 mil. Dólares ou reais? Reais. Ah, tá. Eu já tenho aqui... Não, é que eu já tem modelos, né? Claro, existem vários modelos de estimativa, precificação do Bitcoin, mas modelos aí apontando para 200 mil dólares. Então, né, tem modelos que apontam aí para 200 mil dólares, claro, num prazo de 3 a 5 anos. Então, tem que ver o modelo, mas 500 mil reais... para chegar a 500 mil reais, basta a nossa moeda desvalorizar. Acho que é mais fácil, no curto prazo, a nossa moeda desvalorizar para o Bitcoin chegar a 500 mil reais, né? Do jeito que está. Mais ou menos por aí. Tem essa, infelizmente. Chamar o Weber aí, Weber, chegou atrasado, tá tudo certo aí? Não cumprimentei quando chegou, a gente passou a apresentação. Cheguei no meio do assunto, né? Não, mas boa noite aí para vocês. Atrasou um pouquinho a viagem, estamos entrando agora aí. Já vou engatar uma perguntinha aqui. O que a gente escuta bastante assim, quando fala de Bitcoin é que a maior parte dele está concentrada em muito poucas mãos, né? Então, não sei exatamente dizer porcentagem, mas a gente já escuta de bastante coisa. Mas, assim, existe um risco, por exemplo, que seria a minha maior curiosidade, assim, um risco de, sei lá, esses maiores detentores uma hora querendo sacar tudo de uma maneira, dar liquidez nisso, entendeu? Qual que é a versão oficial aí do... Perfeito. Aí. Existe uma concentração. Tem um site aqui que eu sempre acompanho, é difícil lembrar de cabeça, mas depois eu posso até já entrar aqui e falar com propriedade para não falar números errados. Mas tem muita concentração e ela aumentou nos últimos tempos até por essa questão dos institucionais entrando. Então tem uma empresa hoje americana que é a Grayscale, que ela tem um trust de Bitcoin, que ela tá custodiando praticamente hoje 6 a 7% de todos os bitcoins ela tem lá custodiados. Só que lá dentro tem os bitcoins do Paul Tudor Jones, de todos esses, né, investidores tradicionais que estão entrando no mercado de cripto.
E tem a questão também que o valor, as custódias das exchanges aumenta a concentração, porque a concentração ela leva em consideração as carteiras, né? As carteiras pessoais. Só que tem muitas pessoas que mantêm nas corretoras. Quando ela mantém na corretora, não quer dizer que ela tem uma carteira. Então, a carteira dela está dentro do bolo da corretora. Então, por isso que aparece que é concentrado. Ele mas tem essa questão de que muitas pessoas mantêm na corretora. Aqui, deixa eu pegar aqui a concentração para dizer um valor exato. Os 10 mil maiores endereços, né, os 10 mil maiores endereços, carteiras de Bitcoin, tem aí 58% do total de Bitcoins. Então, tem outras criptomoedas que são até mais concentradas, mas o Bitcoin ele tem essa concentração bastante. Deixa eu pegar aqui. Esse aí é o indicador que eu acessei agora. Então, ele é concentrado, aí aumenta o risco, né? Por quê? Porque se dá um problema com alguém que tem essas custódias, muitos bitcoins, aí que está um risco. Aconteceu lá em 2014, uma corretora foi hackeada e na época foram roubados 600 mil bitcoins, só que naquela época o bitcoin valia $300, né? Então, se acontece de um grande possuidor de bitcoins ser hackeado, então isso vai ter um impacto monstruoso no ativo, né? Um impacto monstruoso no comportamento do Bitcoin. Então, ele é concentrado mais do que eu gostaria, tá? Mais do que eu gostaria, né? Isso é um fato. Mas, com o tempo, isso pode melhorar e deve melhorando, né, se as pessoas vão... Até o que acontece, tem muita gente que comprou esse ano institucional, comprou Bitcoin, já pensando no futuro e vender esse Bitcoin no varejo, né? A gente não sabe qual é a estratégia, mas grandes empresas que compraram Bitcoin podem, então, em breve, aí, começar a vender. Eles compraram no atacado, num momento que ainda tem um preço aceitável, porque tem pessoas que falam que vai valer $1 milhão, tá? Mas isso são os mais radicais, vamos dizer assim. Então, mas essas empresas compraram, a MicroStrategy, que é uma empresa listada em bolsa, já comprou aí mais de $500 bilhão em bitcoins para manter em tesouraria. E com o tempo é capaz de outras empresas comprarem Bitcoin para manter em tesouraria, como uma reserva de valor. Então, isso também eles fazem reserva de valor e em algum momento vão vender para outras pessoas, né? E diminui a concentração. Mas tem que cuidar isso sim. Uma pergunta, eu vou falar que o Bitcoin ele tem um número determinado já. X número de Bitcoin. Isso é ou não é? Vai ser emitido 1 milhão de Bitcoins. Perfeito, mais que isso não vai. Aí vai de conta com a parte da mineração. A mineração já pega esse Bitcoin que já existe, ou é minerado um Bitcoin novo. Então, é fato ou fake essa história aí de que existe um número determinado e não vai ser mais produzido. Vai ser isso que vai rolar agora daqui para frente. O número determinado são 21 milhões de Bitcoins. Isso está no algoritmo, então é uma limitação. E com o tempo, a emissão de Bitcoins ela é reduzida, né? Então, com o tempo, o minerador vai ganhar menos Bitcoins. O halving, né? Também tem a questão do halving, né? Que foi o que nós tivemos. Cada 4 anos. Tivemos ano passado, né? Tivemos ano passado. Então, no ano passado, então, até maio, ali, abril, foi antes do que se esperava. Sempre que um Bitcoin era minerado, né? Vamos dizer, um bloco era minerado, quem descobria o bloco ganhava 12 Bitcoins e meio. Daí no halving passou a ganhar 6,25. Então é sempre cortado. Então isso por isso que a moeda, o papel moeda, o dólar, o Banco Central chega lá, vou emitir, né? Começa aquela questão lá, emitir direto, né? Foi o que aconteceu esse ano. Né? Então isso em algum momento vai desvalorizar a moeda. Então o Bitcoin não, o algoritmo é 21 milhões e é isso, né? Só que aí que entra a questão que existem 8 casas decimais depois. Então,
não é que vai ter o 21 milhões uma referência, mas tem 8 casas decimais, e as pessoas compram fração de Bitcoin. Então, pode comprar 0,00001 Bitcoins. Então, a tendência e um sonho, né, de todo mundo que é entusiasta, e eu me incluo, é que o 1 Satoshi, que é a última casa decimal, né, o grande objetivo é que quando 1 Satoshi, que é a 8ª casa decimal, equivaler a $1, né? Então, por isso que falam de valer $1 milhão. Então, porque daí a última casa decimal vai equivaler a $1, né, no Bitcoin. E daí o preço do Bitcoin tendência a ser muito maior. E praticamente é impossível mudar isso, né? Então, que vai gerar mais Bitcoins. É 21 milhões. Para mudar isso, tem que ter consenso de 100% da rede, dos programadores, desenvolvedores, que são quem vai aperfeiçoando o protocolo, porque não é imutável, o protocolo vai sendo melhorado, né? A tecnologia muda também, então o algoritmo vai se tornando mais robusto. Lourenço, olha só, até aproveitando essa pergunta que o Júnior fez sobre a produção e tal, até aproveitando também um fato que aconteceu recentemente e até foi um dos motivos que provocou essa correção do Bitcoin, né? Que é o gasto duplo, né? A gente viu aí nas matérias aí relacionadas a esse movimento, algumas casas de Bitcoin até falando em problema na rede e tal, aí depois, não, isso foi um gasto duplo, porque pode ter acontecido de 2 mineradores terem criado um Bitcoin ao mesmo tempo, aí o sistema, enfim, é um negócio um pouco complexo, mas eu queria só que tu explicasse um pouco, até para quem está ouvindo, entender esse movimento de correção e essa influência que teve, né, do gasto duplo. Isso o maior problema que o Bitcoin resolveu foi o gasto duplo, né? Então, em uma transação depois que foi feita, não ser desfeita. Mas teve, né, casos que nem, não esse, puxando um pouco mais para trás, teve, né, um caso, uns 2 anos atrás, que uma exchange foi hackeada, uma chinesa, né, controlada por chineses, mas não está na China, porque por motivos óbvios, né? Mas chineses que têm negócio fora. Daí o que acontece? Aconteceu naquela época que essa questão, então, de uma transação não pode ser revertida. Mas como essa exchange grande foi hackeada, o dono cogitou, chamou os maiores mineradores, vamos desfazer umas transações. Isso chegou a ser questionado. Aí que entra um ponto fraco que está sendo resolvido, está sendo resolvido cada vez mais rápido, que é a mineração não ser concentrada. Então, tinha muito chinês, o chinês dominava a mineração, predominava, mas está reduzindo esse poder em função até da profissionalização da mineração. Então, projetos nos Estados Unidos, até de brasileiros que eu estou participando, esses projetos de mineração nos Estados Unidos são muito mais eficientes, né, do que os chineses, então vai tirar o poder do chinês de evitar que ele desfaça uma transação ou gere um gasto duplo, né? Então, ou aconteça de gerar um gasto duplo. Tem uma questão que é muito teórica, que é assim bem complexa, que tem um momento que a transação ela é feita, daí se um minerador, enquanto ela não é completada, o outro pode entrar junto e gerar isso, mas tem uma outra questão que daí tem o minerador e tem os nós validadores, são computadores, né, específicos que não são remunerados ainda, que eles validam o que o minerador está fazendo. Então, no final das contas, pode chegar que foi o gasto duplo, mas no último momento, o nó validador, o node que a gente fala, ele não vai validar aquela transação. Mas é uma questão bem teórica de quando a transação está indo, porque acontece. Uma transação, tu manda a transação e ela tem várias confirmações para confirmar que ela foi feita. Então, às vezes, quando ela não tem nem a primeira confirmação, que pode induzir um gasto duplo, mas ele acaba não acontecendo. Mas aí, o que acontece? O mercado de cripto é assim, qualquer
notícia de uma possibilidade de um problema qualquer que seja, ainda mais na rede, é gatilho para fazer agora me fugiu o nome do gráfico, para fazer uma vela, fazer um pavio de vela. Tu tá lá a $40 mil, quando vem a 32, porque veio um problema, mas o pessoal, opa, não é bem assim, daí volta 38, volta 38. Fazer um pullback, né? Fazer um pullback, a galera se assusta, vai lá no chinelo e volta. Mas então, no Bitcoin, teve aquela vez lá do hack dessa exchange, essa questão aí do movimento do gasto duplo, ou qualquer outra exchange que foi hackeada, ou em 2017, 2018 teve alguns problemas, isso sempre afetava negativamente. Até porque o que acontece? Mesmo que não sejam roubados bitcoins das exchanges, aconteceu que nem num caso lá roubaram muitos ethereums, daí a pessoa transforma em bitcoin e vende para transformar em dólar. Então, tipo, esse movimento, foram roubados $50 milhões em cripto, e a galera transforma em bitcoin e vende o bitcoin. Daí isso pressiona o preço. Então, mas claro, daí entra uma questão também, que o Bitcoin, tu tem privacidade, não sabe quem é que está transacionando, mas consegue se rastrear e até bloquear. Não é à toa que o FBI conseguiu rastrear uns Bitcoins anos atrás, lá em 2013, rastreou os Bitcoins numa empresa, entre aspas, que vendia drogas online. Né? Então, e conseguiram recuperar esses Bitcoins, daí fizeram um leilão, daí foram 25 mil Bitcoins, se não me engano, daí o Tom Draper, que é um grande investidor do Vale do Silício, comprou esses 25 mil Bitcoins aí por, tipo, na época, $200, né? E mantém até hoje esses 25 mil Bitcoins. Né? Então, o Bitcoin consegue, se tem até uma ação ilícita, consegue rastrear. Né? Não é à toa que ainda a moeda mais utilizada e vai continuar sendo utilizada para crimes é o dólar, né? Então, porque existiam as malas de dinheiro aqui no Brasil, né? Se fosse feito via Bitcoin, conseguiria muito mais fácil chegar no usuário final, né? Consegue rastrear IP, né? Então, transação fácil pelo computador, rastreia o IP, né, de onde foi emitida a transação, aí tem essa segurança. Já tem moedas que tu não consegue saber nada, que são as moedas que hoje são utilizadas no submundo, né? Que são outras que não são Bitcoin. Não, esse mundo, assim, eu pergunto bastante porque eu gosto de fazer analogia. Quando vai explicar para algum cliente, tem que fazer uma analogia mais com a vida real, imaginar qualquer outra situação. Então, eu vou perguntando para a gente criar uma história na minha cabeça para conseguir explicar com o bonequinho de palitinho, sabe? Mas antes de a gente entrar na história do blockchain, já que a gente já está quase encerrando aqui para explicar o que é blockchain, que a gente até colocou, eu escutei algumas lives durante esse período, até um pouco, escutei novamente para participar do podcast, para estar um pouco inteirado do assunto e ver por dentro. Mas comentar, tudo que é novidade é estranho no começo. Pô, eu lembro quando tinha o celular, tinha aquele jogo de cobrinha. A gente ia imaginar que o celular hoje escanear, bater foto e fazer videochamada, como a gente está aqui agora. Só para fazer cobrinha, ligava, tudo bem. Hoje a gente faz tudo pelo WhatsApp, praticamente. Então, assim, eu acho que a pandemia deu uma acelerada nessa tecnologia para a gente, e o Bitcoin está vindo junto com isso. Ninguém imaginava, ligar o telefone, escanear alguma coisa. Não, tem fax, o e-mail, 95, 94. Não, fax é a mesma coisa que e-mail. E na época o Bitcoin está usando, Bitcoin é crime financeiro, o Bitcoin é usado no financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. Cara, o dólar é usado muito mais que Bitcoin. E na época que lançaram o carro, se não me engano, se é verdade ou não, disseram que chegaram a uma época de proibir a fabricação de carros, porque carros estavam sendo usados para assaltar bancos, que era mais rápido que a polícia a cavalo. Eles queriam proibir a circulação de carro, porque carro era para crime. Então, tudo que lança novo, a impressora 3D, vão fabricar armas em 3D. Cara, tudo vai ter o lado ruim. Tudo a ver ter o lado, o submundo. O homem consegue estragar as coisas e torná-la para o mal. Então, acho que dá para o pessoal começar a perder um pouco esse medo e fazer umas analogias básicas. O celular, a própria internet, se eu parar para ver, como é que eu consigo usar a internet? O que é? Como é que ela vai? O que é um fio? É uma... Sabe? Essas mudanças, ela mexem com as indústrias, né, Júnior? Então, é natural que exista ali uma restrição ali, né? Porque imagina, mexe com... Grandes empresas aí ganhando dinheiro com algo que foi inventado lá atrás e agora, de repente, inventam alguma coisa, né? Sim. Então...
Imagina né? todo mundo ter uma impressorinha 3D em casa, nós nem ia mais comprar quase muita coisa do que a gente não compra hoje. É verdade, é. Não, as tecnologias são fantásticas, assim, se for pegar a internet, né, no caso, o Bitcoin, as criptomoedas em geral, se for comparar em evolução, né, hoje as criptomoedas estão mais ou menos como se fosse o surgimento do Windows 95, que foi um marco na mudança da internet, do computador de uso pessoal. Porque antes do Windows 95 era DOS, o Windows 3.1 era aquela coisa, né, horrível. Deu 95, né, no CDzinho lá, rodava bonitinho. 486, né? Não, Pentium 100, Pentium Outro. 100. Pô, o Pentium 100 foi outra coisa. Pô, o Pentium 100 com Windows 95 da IBM, Ah, meu Deus! nossa, dá pra rodar um disquete sem travar, cara. Porra. Rodar. Bem isso. Então, hoje é assim, hoje, por fazer um paralelo, estamos chegando nesse nível. Então, tem um caminho longo ainda, porque hoje o Bitcoin ainda é muito difícil de usar ele na essência, uma carteira, né, uma wallet de Bitcoin ainda é muito difícil, porque tu pode perder o Bitcoin. Se tu perder teu Bitcoin, não recupera. Mais de 4% de todos os bitcoins estão perdidos. Tem pessoas que perderam bilhões hoje, na época não era nada, por bilhões porque perderam as senhas de acesso, vamos dizer assim, né? Então... Tinha até um magrão na Alemanha esses dias, não tinha? Que estava na Virou última meme tentativa tudo. da senha, 8 bilhões, se não Isso. me engano. Ele tava lá, minha cara, eu ia estar apavorado, eu ia bater foto. Não, imagina, tá louco. Mas Esse cara... pode falar, desculpa. Não, é esse, vários casos assim. Teve um que o computador foi pro lixão, daí tava lá no HD, daí até isso podia ressuscitar, porque na época que ele cogitou gastar 1 milhão para escavar o lixão, hoje de repente deve compensar se ele achar o HD lá e conseguir recuperar, né, os bitcoins. Mas existe isso, né, esse risco, né, por isso não tem para quem chorar. Perdeu, não tem para quem. É o risco de tu ser o dono do seu próprio dinheiro, digital no caso, né? Imagina o cara chegando pedir um crédito no banco. Não, eu vou escavar o lixão lá, eu preciso de 1 milhão para eu recuperar 1 bi. Daí de repente... Vamos entrar comigo. Mas daí que nem de a casa repente... do Pablo Escobar. É mais ou menos por aí. Mas aí de repente pega um investidor de risco, né? O cara fala, eu boto 1 milhão, mas eu quero 20% do que for recuperado, se conseguir, né? Pode ser um negócio para quem tem, para investidor de risco, é possível. E não esqueceu a senha, né? Não tem. E ter que achar aquela pontezinha, sabe? A ponte, o hidrante, a bicicleta, o ônibus. Mas falando de tecnologia que foi criada, assim, você fala bastante de blockchain. O que tem blockchain a ver com... Tu já deu uma introduzida aí para não pular o assunto que a gente ia falar, mas o que tem a ver o blockchain com Bitcoin? Eles trabalham juntos, não trabalham separados? O blockchain hoje é a tecnologia por trás do Bitcoin e das outras criptomoedas. O que é basicamente isso? Blockchain, né, cadeia de blocos. Então, toda transação que é processada naquela rede é um bloco criado. Então, cada criptomoeda tem o seu próprio algoritmo, né? O Bitcoin tem um algoritmo, o Ethereum tem um outro algoritmo, então, Litecoin outro algoritmo. Então, cada criptomoeda tem a sua blockchain. Cada criptomoeda tem a sua blockchain com suas características específicas. A característica básica é essa cadeia de blocos e nenhuma transação, tipo, evitar o gasto duplo, não ter como reverter transação. Por isso que existem blockchains mais e menos seguras. Aí entra uma questão de avaliação de qual blockchain utilizar para determinado projeto. E o que acontece? A tecnologia blockchain, utilizada da forma correta, ela pode literalmente acabar com o negócio da bolsa, da B3. Porque hoje, tu pode criar toda uma corretora, uma exchange de compra e venda, de troca, de qualquer tipo de ativo, utilizando a tecnologia blockchain.
até hoje já existe a negociação, créditos de carbono foram pegos e transformados numa moeda, num criptoativo. Então, tu pode, pega aquele crédito de carbono certificado, auditado, enfim, e tu transforma num ativo digital. Compra e vende, né? Então, tem um projeto brasileiro fantástico que faz isso. Então, tu consegue comprar crédito de carbono em blockchain em 3 minutos. Né? Então, e tu pode fazer isso com uma ação. Tu pode fazer isso com uma ação, criar regras. Tem blockchains que criam regras. Então, tu pode criar uma regra X que quando uma transação for feita, já tem uma liquidação, vai para um custodiante. Tu pode... o Ethereum, por exemplo, é um projeto, né, tem uma blockchain do Ethereum. E o Ethereum não é uma moeda digital. O Ethereum é um dinheiro programável. Tu pode programar qualquer coisa em cima da blockchain do Ethereum. Então, tem sistemas automáticos de compra, de venda de ativos, de aluguel de ativos. No mercado de ações, tu tem um BTC, né? Ali tu aluga ações para fazer um short. Tu pode ter isso totalmente automatizado, né, em blockchain. Então, isso elimina a B3 e deixa tudo mais claro o sistema. Porque hoje, querendo ou não, a corretora é meio nebuloso a questão do aluguel de ações. Tu não entende muito bem o spread. E isso em blockchain fica totalmente claro. Né? Então, enfim, e aí que tem o termo, que não dá nem para entrar em função, nós já acho que até passamos da hora, mas na blockchain do Ethereum já existem projetos, já tem mais ou menos 29 bilhões de dólares travados em projetos de finanças descentralizadas. Então, tu pode ter todo um sistema financeiro com base em blockchain, sem um custodiante central, enfim, e tudo, tu pode ter derivativos de forma automática, né? Tu pode criar... assim, ó, meu Deus! Que loucura, cara. É muito louco. Vamos fazer um seminário. Vamos fazer um curso aí. Tu ia falar da receita, o quê? Desculpa, te interrompi. Eu tô com um delay bem grande aqui, tá? Ah, tá. Não, só a questão de que, como eu falei, repito, blockchain pode terminar com o negócio da B3. Não sei quando vai acontecer, e tem a proteção do monopólio, né, da regulação, mas a tecnologia em si, ela pode terminar com o negócio da B3. Falei da tokenização, né, de ter o crédito de carbono. Por exemplo, já teve aqui no Brasil, o Banco BTG conseguiu botou na blockchain títulos de crédito, né? Títulos de crédito de risco, né? De alto risco, ele colocou numa estrutura de blockchain, pagou dividendos, assim, tudo já programado, né? Tudo isso na blockchain. Então, tem muita possibilidade de utilização de blockchain, a tokenização de ativos, pode pegar um apartamento, uma casa e tokenizar ela e vender partes, isso tudo fica registrado, enfim. Já tem ouro na forma de criptoativos. Então, eu já vi bastante discussão também dentro da política, né? Que tem muito projeto aí para começar é uma maneira, acho que até mais fácil de controlar os gastos do governo e toda essa parte, né? A gente pode, digamos assim, redigitalizar tudo, na verdade, né? Sim. Num sistema muito mais avançado. Claro. Já tem algumas coisas do governo, ações nesse sentido, né, de processos registrados em blockchain, e o grande sonho seria dá para colocar todo o sistema eleitoral em blockchain, né? Então, isso seria um sonho no Brasil muito grande, mas uma referência de blockchain em tudo, no uso geral, a Estônia, que é um país pequeno, mas totalmente em blockchain. Aqui no Brasil, tu abre uma empresa lá, na Estônia, utilizando, claro, né, a internet, e todas as transações são feitas em blockchain na Estônia. Eu acho que é o nosso futuro, tá? Então, na época, eu acho que eu não boletava a ação no papel, no telefone, quando vai ser um dia vamos fazer pelo celular, comprar e vender. Thais é louco pelo celular, vou comprar e vender uma ação. Aqui tem que botar na boleta, botar um negócio para subir. Então, assim, como a gente falou, tudo vai mudando. Daí pode ser que chegue rápido, pode ser que não chegue. O pessoal assim, então vai acabar B3, gente, eu vou ter que sacar o dinheiro. Não é assim. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, uma revolução mundial, vai descer alguém aqui fazer isso.
é uma coisa que está cada vez... E é melhor, vai deixar mais claro as coisas, a maneira mais fácil no fim, quando acham que essa parte é para trazer criminalidade, na verdade ela pode solucionar essa parte de crime, de corrupção, ou na parte de política. Sim. Eu acho E que também não quer dizer que a B3 não pode, como empresa, tentar se revolucionar através disso, né? Sim. Talvez Já mudar a forma de remunerar isso, mas usar isso como... já tem lá uma área bem pequena de pesquisa na blockchain lá. Perfeito. Acho que já botamos na hora que já é sexta-feira, era para ser gravado às 6 da tarde, deu uns problemas técnicos aí todo mundo foi para sair para Itaginho, para Tubarão, e deu certo a gente terminar e gravar isso. Era um programa aí para a gente ficar, olha, acho que passar o final de semana conversando com o Lourenço. Sim, mais ou menos. Olha, já surgiu a ideia de fazer um churrasco, tá? Já pensei aqui agora, dá pra gente, olha que dá uma aliviada aí na pandemia, a gente faz a gente se ressocializa todo mundo aí, faz um fórum, e depois a gente faz uns micro vídeos aí para disponibilizar para todo mundo. Mas para encerrar aqui, cara, Lourenço, obrigado mesmo, pô, são 7h30, são 20 para as 8 da noite sexta-feira, desculpa o atraso, obrigado pela aula que tu deu aí de Bitcoin, eu acho que tem muito mais ainda para a gente aprender. Eu só tenho a agradecer, ficou um pouco mais claro. Agora, quando alguém perguntar de Bitcoin, a gente tem as nossas próprias dúvidas foram tiradas por alguém que a gente conhece, está perguntando ali. Então, meu muito obrigado mesmo. As casas as portas estão abertas das Pigos, já conhece o pessoal, eu te conheci depois de conhecer o pessoal ainda, mas sempre que for possível a gente conversar sobre isso, acho que é um assunto que cada vez mais vai ser do interesse de todo mundo. Beleza, obrigadão, tá, Lourenço? Estamos à disposição sempre para educar e desmistificar, né, o Bitcoin e os criptoativos. Contem comigo. Obrigadão, pessoal, pela oportunidade. Perfeito. Valeu, gurizada. Obrigado, Heber. Obrigado, Jean. Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais. Valeu, boa noite.